Olá, feliz sábado, seja bem-vindo ao canal da Paz, que bom, mais uma vez estamos com a palavra de Deus aberta, a verdadeira Constituição. E hoje é sábado, é dia de adoração, dia de louvor. Daqui a pouco mais estaremos adorando ao nosso Deus. Não sei que horas você vai ouvir o vídeo, ver o vídeo, mas nós vamos à igreja bem cedo. Hoje é dia de ir à igreja, porque Jesus ia à igreja ao sábado também. Olha que espetáculo. No Evangelho segundo Marcos, também Mateus também fala, Lucas também, relata que Jesus, ele guardava o sábado. Jesus era obediente. Eu também sou obediente. E os obedientes fazem a vontade do Pai, fazem a vontade de Deus, fazem a vontade de Jesus. Jesus sempre disse: eu não vim aqui para fazer a minha vontade, mas para obedecer os mandamentos. Eu não vim abrogar a lei, mas vim cumprir a lei. Assim é que Jesus se manifestava, assim é que Jesus ensinava. E em Marcos capítulo 1, o verso 21 diz assim: depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Foram à sinagoga. Jesus foi à igreja. E hoje é dia de irmos à igreja. Para os judeus é a sinagoga. Para nós é o templo, é a igreja. Para os católicos é a paróquia, não é? É a catedral. E no 22 diz: maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Que dia Jesus ensinava a palavra de Deus? Ele ensinava todos os dias, mas no sábado ele ia lá na sinagoga como seu costume para ensinar. Mas não é só isso. Também no capítulo 2 e o verso 23 diz assim: ora, aconteceu atravessar Jesus em um dia de sábado as searas, e os discípulos os discípulos ao passar colhiam espigas. E para que fizeram isso? Pronto, os judeus, os fariseus de plantão fizeram a crítica a Jesus, dizendo assim: olha, os teus discípulos estão colhendo, trabalhando espigas no sábado. E Jesus disse assim para eles que nenhum pecado havia nisso, porque eles estavam colhendo as espigas para o seu alimento, para a sustentação. Eles estavam caminhando. Aquelas épocas não era como hoje, que a cada 50 quilômetros de carro, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, você está num posto, num entreposto, tem recursos lá, não. E no verso 27, Jesus então, exortando aqueles fariseus e corrigindo-os, disse assim: o sábado ele foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então Jesus não é Senhor do domingo, né, do primeiro dia da semana, como dizem aí. Está aqui, ó, a palavra de Deus, a Bíblia está aberta. Jesus é Senhor do sábado e não do domingo. Mas tem mais, não é só aqui. Marcos, ele registrou agora no capítulo 6, diz que Jesus, no capítulo 6, relata o evangelista Marcos que Jesus foi à sua cidade natal. Onde era a cidade natal de Jesus? Nazaré. E então diz Marcos 6:1: tendo Jesus partido dali para a sua terra, Nazaré, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, aonde Jesus ensinava. Chegando o sábado, passou a ensinar Jesus na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, se maravilharam, dizendo: de onde vem estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago? Eles se maravilhavam com Jesus. Jesus, ele ia aos sábados à igreja. Hoje eu vou à igreja, hoje é sábado. Te convido você também para ir à Santa
nós não chamamos de missa, nós chamamos de culto, né? O santo culto. Os católicos vão na Santa Missa aos domingos, que é o primeiro dia da semana, não é? Muitos dizem que o sábado foi substituído pelo domingo, que isso não está escrito na Bíblia, porque no domingo celebravam a ressurreição de Jesus. Eu também celebro a ressurreição de Jesus. Nossa, a ressurreição de Jesus para nós, evangélicos, cristãos, é tudo. Porque Jesus levanta-se do sono da morte para a ressurreição da vida, garantindo a todos nós a ressurreição. Porque vã seria a nossa fé se Cristo não tivesse ressuscitado, mas Ele ressuscitou. E nem por isso ele disse assim que agora, a partir de agora, ele esteve 40 dias aqui ainda na terra, teve encontro com os discípulos, se reuniu com os discípulos, mas ele não disse assim, olha, agora estou ressurreto, ressuscitado, já me apresentei ao Pai e a partir de agora vocês devem então celebrar as cerimônias, o partir do pão, a adoração, o louvor no domingo. Não existe isso, não é bíblico. Então vamos pela Bíblia, né? Pela Santa Bíblia, porque aqui está a palavra de Deus, a verdadeira Constituição. Então, que dia Jesus ensinava, né? Chegando ao sábado, verso 2 do 6 de Marcos. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o se maravilhavam. Olha, amigo, amiga, o sábado realmente não salva ninguém, mas aqueles que se encontram salvos em Cristo Jesus pela sua graça e misericórdia, obedecem os seus mandamentos, porque Jesus disse assim, aqueles que dizem que me amam e não obedecem os meus mandamentos, são mentirosos e o amor do Pai não está nele, porque aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por profissão de fé, por sermos cristãos, observamos os mandamentos, não é? Desde o primeiro até o 10º mandamento. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, não é? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do sábado para o santificar, honra o teu pai e tua mãe, não adulterarás, não roubarás, não furtarás. Estes são os mandamentos, e aí está incluído o sábado. E muitos guardam todos os mandamentos, mas não querem guardar o sábado. Eu não sei por que tem esta animosidade, esta contrariedade. Em Mateus 12:8, Jesus disse assim, Mateus diz, e Jesus até do sábado é Senhor. Não do primeiro dia da semana, nem do segundo, nem do terceiro, nem do quarto, nem do quinto, nem do sexto, mas do sétimo dia. Que Deus te abençoe neste dia, que você, se você não for à igreja, faça suas orações, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, entregue-se a Jesus, busque na sua palavra a verdade, e a verdade vos libertará. Feche os seus olhos, incline a sua fronte e oremos. Bom Deus, obrigado porque nos ensinou a irmos à igreja, adorá-lo no santo sábado. E este dia não foi abolido até hoje, existe. Nós não o adoramos no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro dia da semana, embora todos os dias nós tenhamos comunhão com o Senhor e o adoremos, porque o Senhor é o nosso Criador. Mas o 7º dia é o dia que nós deixamos as nossas atividades, os nossos trabalhos, nossas ocupações e o nosso ganho para nos voltarmos em oração e reverência de alma, adorá-lo e reconhecê-lo como nosso Salvador, renovar as nossas forças e os nossos ânimos e a nossa esperança, confirmando a nossa fé. Assim oramos, agradecidos, felizes, em nome e pelo poder de Jesus, rogando a presença do Espírito Santo, agradecidos oramos. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor do mal. Provérbios 1:33. Fique com Deus. Amo vocês. Tchau, tchau.